dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Prazer, uma honra, mais uma vez, a gente fazer por aqui a nossa escola bíblica dominical. E no dia de hoje estaremos falando sobre a história de Noé ainda. Estamos terminando a história de Noé para nós falarmos do berço da Babilônia, que foi Babel, e assim terminarmos o nosso estudo de família após a queda, né? Terminando com a promessa de Malaquias, lá onde Deus vai dizer que converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então, nesse domingo, nós vamos aí falar sobre alguns problemas que aconteceram na família de Noé. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um domingo abençoado, que essa escola dominical seja uma bênção, que o Espírito Santo seja nosso grande professor no dia de hoje. Eu te cumprimento aí com a paz de Cristo, com a paz do Senhor, com a paz que excede todo entendimento. Os irmãos que estão chegando aí para a nossa aula, que Deus os abençoe. Vanessa, Dalmen, Robson, Simone, Jaci, Jéssica Abril, Rita Brandão, Wilson, Henrique, William, a paz, Luciana, Júnior, Anderson, Machado, Geni Moreira. A paz do Senhor, aqueles também que não gostam de estar participando através do nosso chat. Pastora Denise, a paz do Senhor. Queridos, ore comigo nesse momento. Pai, eu te agradeço por mais esse domingo, 31 de maio de 2020. Obrigado por esse momento, por essa escola bíblica dominical, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos instruído, o Senhor tem, ó Deus, nos habilitado e capacitado, ó Deus, para sermos melhores como esposos, esposas, como filhos e como pais, como líderes, como pastores. Que Deus abençoe cada um nesse domingo, cada igreja que se reúne para adorar o teu nome, para falar da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, então vamos para a nossa aula de hoje. O tema que eu coloquei para a aula foi publicidade, né? Proteja sua família. Privacidade não é publicidade. Isso baseado aí na história de Noé, na família de Noé. Vamos ler Gênesis. Deixa eu sair aqui. Vamos ler Gênesis, capítulo 9. Ler alguns versículos para a gente basear a nossa fala nessa manhã. Isso, tá aqui. Gênesis 1:2, a Bíblia diz assim: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Terão medo e pavor de vós, todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Versículo 7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos.
E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo o animal da terra. E com todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo animal da terra. Deixe-me ler novamente o versículo 10, porque eu tive que mexer aqui na câmera. Versículo 9: e eu eis que estabeleço a minha aliança convosco e com toda a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco estás, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo o animal da terra. Versículo 11: e eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: esse é o sinal da aliança que eu ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Versículo 14: acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. E sobre os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã ou Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Esses três foram filhos de Noé, e deste se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, ou Cã, novamente, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé de seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viu Noé depois do dilúvio, e viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Gênesis 9, nós pulamos algum versículo, mas se trata do versículo 1 ao 29. Amém. Queridos, aqui nós vamos... há uma história, há um ensinamento, há uma profundidade, há pedras preciosas aqui nesse texto. Eu quero trabalhar com você. Na verdade, eu queria adiantar o nosso estudo, mas não foi possível, porque tamanha é o ensinamento que a história de Noé traz para a família, para nós, para os pais, para os filhos. E a Bíblia vai dizer que Deus abençoou a Noé e a seus filhos. Deixa eu desligar o WhatsApp, porque ele está pitando aqui. Primeiro, olha só, o versículo 1, a Bíblia diz que Deus abençoou Noé e a seus filhos. Foi exatamente dessa forma que Deus fez com Adão e com Eva. Primeiro, Deus os abençoou. Escute uma coisa, meu irmão, antes de Deus te chamar para realizar qualquer coisa
ministério, obra, serviço, chamado, missões, entenda que Ele vai te abençoar. É da natureza de Deus abençoar o homem. Deus tem prazer em dar, em conceder, em retribuir, em abençoar, em bendizer. É por isso que Jesus disse que melhor é dar do que receber. Quando Deus te move a fazer alguma coisa, entenda, é porque Ele já te abençoou. Então a ordem perceba essa ordem, isso é tremendo. Deus nos abençoa para cumprirmos um mandato, para viver uma história de bênçãos, de propósitos. O mandato era, primeiro, de frutificar. O que é frutificar? É a bênção e o prazer que Deus dá ao casal, marido e esposa, de gerar filhos, de serem pais. Porque os filhos, diz a palavra, são herança do Senhor. Então, frutificação se trata de filhos do casal, marido e mulher, quando se casam. Deus os abençoa com a bênção de ser pais. E depois vem a multiplicação. Já a multiplicação é a bênção de ver os filhos dos filhos, os netos dos netos, e por aí vai. Abençoar, frutificar e multiplicar, essa é a bênção que está sobre você e sobre sua família e sobre a igreja por meio dos filhos espirituais. Entenda, meu irmão, que Deus está repetindo o mandato cultural feito a Adão e agora repetido a Noé. Frutificai e multiplicai, sede fecundos, enchei a terra. Só que agora Deus ele vai colocar, como nós lemos o texto que nós lemos, Deus vai colocar alguns limites agora, e Deus vai colocar algumas restrições quanto à alimentação. Deus vai instituir leis a respeito do homicídio. E isso tudo Deus começa a fazer por causa do histórico passado já de pecado, né? Na história de Adão, de Caim. Então Deus vai trazer já essas restrições por causa do pecado, do homicídio. No versículo 9 que nós lemos, Deus estabeleceu um convênio com Noé e sua descendência, e também com toda a alma vivente. Deus promete que não vai haver mais dilúvio. Não precisam ter medo, não precisam construir torres, zigurates, pois o Deus que falou é fiel para cumprir. Se Nimrod, que nós vamos falar semana que vem, tivesse prestado atenção nas palavras de Deus, ele não tinha feito nenhuma, incitado o povo à construção de nenhuma torre, porque Deus já havia dito que não haveria mais dilúvio sobre a terra. Deus disse também que quanto houvesse terra, as estações do ano sempre vão acontecer. Ou seja, meu querido, nós estamos no frio, né? Estamos aí no período do inverno, já passamos esse ano pelo verão e pelo outono, e após o inverno, certamente a primavera virá. Então, por que isso acontece? Porque a terra é cíclica, porque Deus falou que seria assim e que Ele iria sustentar o governo do universo dessa forma. E terceiro, haveria um arco celeste como sinal da aliança. Irmãos, todas as vezes que eu vejo um arco nos céus, eu me recordo dessa passagem da fidelidade de Deus, da promessa e da soberania. Irmãos, veja bem que não se trata de arco-íris, né?
Íris é uma deusa grega criada pela mitologia grega, que era conhecida como mensageira dos deuses, e quando ela vinha trazer uma mensagem, na mitologia grega ela deixava um rastro sobre os céus colorido, e por isso chamavam-se de arco-íris. Não se trata de arco-íris, é arco celeste, ou arco da aliança. O movimento LGBT tomou o arco-íris, né, esse arco celeste que eles chamam de arco-íris, como seu símbolo do movimento das cores, por causa da sua ideologia homossexual. Mas não é nem arco-íris e nem símbolo do LGBT, é arco da aliança, arco celeste, é o arco que Deus fez. E toda vez que a gente olha para o arco-íris, lembre-se que Deus está no controle de todas as coisas. Como sempre, o diabo distorce tudo que Deus fez e falou. O propósito e a estratégia do diabo continua a mesma: distorcer aquilo que Deus disse, a fim de anular o entendimento, porque você só desfruta daquilo que você é capaz de entender. Proteja, meu irmão, a sua família. Privacidade não é publicidade. Eu quero trazer esse entendimento a partir do versículo 20 para você. Deixe eu abrir novamente o versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se ou ficou nu no meio de sua tenda. E a Bíblia diz que o seu filho Cã, o pai de Canaã, né, viu a nudez de seu pai. E o pior, fê-lo saber a ambos seus irmãos do lado de fora. Irmãos, a Bíblia diz que Noé era lavrador e que Noé havia plantado uma vinha. Perceba que depois que eles saíram da arca, após o dilúvio, Noé, ele teve 4 filhos, Cã. E a Bíblia diz aí o menor deles, Canaã, era chamado Canaã. Então entenda que isso que aconteceu, esse episódio de nudez e de embriaguez de Noé, não aconteceu imediatamente após o dilúvio. Isso demorou seguramente mais de 10 anos, quem sabe 15 anos, porque eles saíram da arca. Cã ainda teve 4 filhos. Cã já estava um pouco crescido, adiantado, talvez um jovem aqui. E Noé plantou uma vinha, a vinha nasceu, a vinha frutificou, e Noé fez bebida, vinho dessa vinha. Então isso leva tempo. A gente lê a Bíblia e a gente é um pouco induzido a achar que as coisas acontecem da noite para o dia. Não. Entre um relato e outro pode estar inserido centenas de anos. Por exemplo, eu disse para você que de Gênesis 1 a Gênesis 7 estão cravados 1656 anos de história. Desde que, não de Gênesis 1, mas desde o dia que Deus criou o homem, Adão, ali no 6º dia, até Gênesis 7, estão cravados 1656 anos de história. É só você fazer as contas, porque a Bíblia vai dizer que 7 nasceu quando Adão tinha 130 anos de idade. E a partir de 7, a Bíblia conta a idade e o nascimento de todo mundo. Então faça as contas, faça a sua matemática bíblica e você vai entender que foram 1650 anos de história.
Então a cronologia bíblica ela não é exatamente como a gente entende quando se lê nas Escrituras. Levou tempo aqui, e eu quero colocar a partir do versículo 20 algumas pedras preciosas nesse episódio da história de Noé, trazer alguns ensinamentos e aprendizados com a família de Noé. Veja que essa família acabara de ser salva, ou eles foram salvos cinematograficamente. Imagine só, queridos, a humanidade toda morreu e só sobrou você e sua família. 8 pessoas, imagine isso. Se coloca agora no lugar de Noé, a humanidade, quase 7 bilhões de pessoas morreram e sobrou só você e mais 7. Deus escolheu você e mais 7. Era isso que eles estavam vivendo. Era algo surreal. Deus havia acabado com tudo, com os animais, acabado com as plantas, acabado porque o dilúvio cobriu tudo e morreu todo mundo. Sobrou 8 pessoas. Eles acabaram de viver esse sobrenatural de Deus. Deus preservou 8 pessoas: Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Imagine a alegria dessas noras, né? Elas, comemorando, casei com o cara certo, né? Fomos salvas. Eles viveram uma aventura transcendental. E agora, poucos anos depois, eles começaram a ter problemas familiares. Sabe por quê, meu querido, que eles tiveram problemas? Porque toda família tem problemas. Todas as famílias têm dificuldades. Todas as famílias passam por momentos bons e momentos ruins. E assim também foi com essa família, que após uma salvação tamanha que eles tiveram, eles começaram a ter problemas. Então problema é coisa de gente, problema é coisa de família, problema acontece no seio familiar. A questão não é o problema, a questão é como nós vamos lidar com as tempestades que vêm sobre a nossa vida. A Bíblia vai dizer que nós devemos edificar a nossa casa sobre a rocha, porque virão os ventos, as tempestades, mas se ela estiver firmada em Cristo, ela vai passar por isso. Preste atenção. Perceba que aqui acontece na Bíblia o primeiro relato de embriaguez. O primeiro relato de embriaguez por bebida forte, no caso era o vinho. Aqui nós podemos ver que todas as vezes que perdemos a sobriedade, que perdemos o equilíbrio, que saímos do controle, nós vamos cometer atitudes que não queríamos fazer. Vamos nos expor e expor a nossa família a uma situação desconfortável. Não perca a sobriedade, meu irmão. O texto fala de embriaguez, mas não é só a bebida forte que tira a nossa lucidez. Entenda que a gente está vivendo um tempo de gente doente, amargurada, deprimida, depressiva, ansiosa, egoísta, individualista, violentas, tóxicas e amantes de si mesmas. Pessoas com as mais diversas patologias, síndromes e transtornos. Irmãos, tudo isso tira da pessoa a sua lucidez, limita a sua capacidade de discernir, de entender, de superar, de recomeçar e de se adaptar às mais diversas variáveis e nuances da vida. Situações instáveis, atrelada a gente desequilibrada.
coloca a família em risco. Vou repetir. Situações instáveis atreladas a gente desequilibradas vai colocar a família em riscos. Havia uma preocupação de Jesus em ensinar o povo a controlar a ansiedade. A preocupação, Jesus disse: não andeis ansiosos com coisa alguma. Veja, não andeis ansiosos com absolutamente nada, porque a ansiedade vai te estragar, vai te prejudicar, vai te fazer mal. Porque Jesus, ele sabia exatamente onde essa mente descontrolada vai te levar, onde vai culminar todo esse destempero emocional. Jesus vem então pregando uma fé transcendental que tira os nossos olhos das circunstâncias e os coloca nele, e onde tudo é possível ao que crê, onde a fé que Jesus ele nos ensina vai nos chamar a viver não por vistas, mas por fé. Não naquilo que os nossos olhos estão vendo, mas naquilo que a nossa mente está entendendo e está crendo. Então a ansiedade é um problema. Estou falando disso para falar para você não perder a sobriedade. Noé perdeu a sua sobriedade por causa do vinho, mas nós estamos na nossa geração, crentes, a igreja, o povo que era para ser e que tem que ser o modelo, o que tem que ser o exemplo de gente inteligente, de gente sábia, está perdendo a sua sobriedade para a ansiedade, para a depressão, para os transtornos, distúrbios, patologias e síndromes da emoção. Chegou o tempo, irmãos, Jesus está dizendo: não andeis ansiosos, ou seja, seja gestor das suas emoções, seja gestor das suas ações. Então é isso que Jesus está ensinando, estava dizendo. Jesus vem então trazendo essa fé transcendental. Ansiedade, entenda uma coisa, ansiedade é um sentimento típico de quem vive no futuro. A mágoa é um sentimento típico de quem vive no passado. Então, irmãos, nem futuro e nem passado. Jesus está dizendo: viva um dia por vez, viva um minuto, um momento por vez. Entenda que a nossa ansiedade nos limita. Se a ansiedade é um sentimento típico do futuro, a mágoa é um sentimento típico do passado. Excesso de passado vai destruindo a gente. Assim como o medo do futuro vai te travar, ele vai limitar. O medo do futuro, ele vai nos travar e nós não vamos conseguir nos mover, nós não vamos conseguir enxergar, ter esperança, enxergar as oportunidades, as probabilidades e, acima de tudo, a grande e maravilhosa promessa de estarmos com Cristo. Irmãos, deixa eu te dar uma boa nova nesse domingo: o nosso futuro é glorioso em Cristo Jesus. Basta a cada dia o seu mal. Portanto, pare de enfatizar aquilo que deu errado. Pare de lembrar as pessoas aquilo que elas precisam esquecer. Pare de lembrar as pessoas aquilo que você quer que elas esqueçam. Pare de fazer publicidade com a sua dor. Aquilo que você foca vai crescer. Aquilo que você foca
vai aumentar. Então deixa eu te dizer uma coisa, se você foca no problema, você gera ansiedade. Se você foca em Jesus, você gera fé. Tudo que você foca cresce. Entenda que foi isso que Cã fez com Noé, né? Olha só, os versículos 22 e 23, a Bíblia diz que Cã, pai de Canaã, Canaã era neto de Noé, viu a nudez de seu pai e disse a seus 2 irmãos que estavam lá fora. Bom, o texto está dizendo que Noé estava bêbado e nu dentro da sua tenda. Irmãos, ele estava bêbado, não deveria estar. Estava nu por causa de estar bêbado, porque gente sóbria não fica nu à toa. Então, Noé estava bêbado e nu, mas porém ele estava do lado de dentro da sua tenda. Ele estava protegido na sua tenda. E a Bíblia diz que Cã, o filho menor, talvez o mais moço, o filho, ele violou o princípio da privacidade. Ao ver o pai nessa situação, certamente Cã riu do seu pai. Certamente Cã se divertiu às custas do estado de Noé. Certamente Cã ridicularizou, debochou do seu pai. Irmãos, existem algumas teorias e todas elas eu estudei novamente, porque todas elas têm o seu fundamento baseado no texto de Noé. Eu estou trabalhando apenas com essa, porque essa é a mais literal. Mas existem outras. Se você quiser, estude aí, procure, pesquise, porque eu não posso aqui me ater às linhas de pensamento, porque nos tomam um tempo demasiado. Mas entenda que Noé estava do lado de dentro. Cã ridicularizou, debochou do seu pai. Cã, ao invés de manter a privacidade e a intimidade do pai, Cã fez publicidade com o pecado de Noé. Irmãos, cuidado com a publicidade. Irmãos, hoje, jovens, moças principalmente, elas fazem coisas diante da tela da sua webcam e depois se arrependem. E depois, quando aquilo se torna público, elas querem morrer, elas entram em depressão, não querem sair de casa, estão agora envergonhadas, se expuseram demais diante da internet. Foi isso que Cã fez. Cã viu o seu pai vacilando, pagando mico, dando uma nota e postou na internet. Cã publicou, jogou no Facebook, no Instagram, jogou em todas as plataformas de redes sociais e agora fez a publicidade com Noé. Irmãos, a Bíblia fala que existem pecados que até o falar dele é torpe, até você comentar é torpe. Então, não podemos fazer a chamada exposição. Não exponha a sua família, não exponha a sua intimidade, não exponha os seus defeitos, não exponha nem mesmo as suas qualidades. Seja mais privativo, seja mais contido, irmãos, porque é no muito falar que a gente erra, é no muito nos expor que a gente peca, que a gente nos expõe. E veja que o verdadeiro amor não expõe. O verdadeiro amor, ele não expõe, o verdadeiro amor, ele cobre. Foi isso que Deus fez com Adão, lembra? No jardim, quando Adão e Eva pecaram, após eles pecarem, Deus
fez roupas para Adão e Eva. Deus matou um animal e com o sangue propiciou remissão do pecado, e com a pele providenciou roupas para cobrir a sua nudez. Irmãos, o amor nunca vai expor, o amor vai sempre trazer cobertura, o amor sempre vai trazer correção. Foi isso que Jesus fez na cruz por nós. Ele nos redimiu, nos restaurou e nos revestiu por meio do Espírito Santo. Escute, fique atento àqueles que te expõem. Existem pessoas que têm o prazer de falar dos seus defeitos, falar dos seus vacilos. Abra os seus olhos, entenda isso. É a síndrome de Cã. Tem crente que carrega a síndrome de Cã, que gosta de expor o pecado dos outros, que gosta de fazer publicidade com o defeito dos outros, com as falhas dos outros. O amor não expõe, o amor traz cobertura. O amor não está na exposição, o amor está na correção e na proteção. Cuidado com quem insiste em lembrar você dos seus pecados. Cuidado com quem posta as fotos que você mais odeia. Irmãos, inimigo é quem tira sua foto e depois posta na situação que você menos queria se ver. Olha, 1 Pedro, versículo 4:8, a Bíblia diz assim, que acima de tudo, porém, tende amor intenso uns pelos outros, porque o amor cobre multidões de pecado. Multidão de pecado. 1 Pedro 4:8. A dinâmica do amor, então, é cobertura, provisão e perdão. A dinâmica do amor é cobertura, provisão e perdão. Perceba que os irmãos de Cã, no caso, Sem e Jafé, negaram-se a ver o pai naquela situação. E a Bíblia diz que eles... Olha o que Cã fez. Cã vai lá, viu o pai naquela situação. Ele riu, ridicularizou, debochou, se divertiu. Ele saiu do lado de fora da tenda e contou a seus irmãos, certamente a mais pessoas. E quando Sem e Jafé tomaram nota do que estava acontecendo, eles logo foram dar um jeito de livrar o pai daquela situação. E a Bíblia diz que eles pegaram um pano e colocaram em ambos os ombros e foram de costas, de forma que os seus rostos não podiam contemplar a nudez de Noé. E a Bíblia diz que eles cobriram o pai, tiraram a nudez, tiraram o pai da vergonha, tiraram o pai do escárnio. Irmãos, eu não sei se alguém aqui tem algum ente familiar que é alcoólatra, que muitas vezes você o pega bêbado na rua, caindo. Querido, não o exponha, o proteja. É o caso da igreja. Muitas vezes a pessoa ela é acometida por uma possessão demoníaca e muita gente vai expor aquela pessoa. Não se trata de exposição, se trata de proteção. A pessoa já está numa situação complicada, sabe? E as pessoas não entendem isso. As pessoas saem falando, é por isso que muitas vezes as pessoas se sentem constrangidas num apelo de ir ao altar, porque o crente tem mania de fazer publicidade com o problema dos outros. Irmãos, amor é cobertura, é hora de abraçar, é hora de amar. Sem e Jafé fizeram isso. Quando Noé acorda, a Bíblia diz que Noé fica sabendo o que aconteceu, e eu acredito que não foi Sem nem Jafé que contou para Noé, mas certamente já tinha caído na boca do povo o acontecimento. E quando Noé fica sabendo do que aconteceu, Noé fica envergonhado, Noé fica desapontado e muito indignado com seu filho, com Cã. Agora vamos comparar a atitude de Sem e Jafé
com os dias de hoje. Irmãos, veja, Sem e Jafé trouxe cobertura para o pai. Irmãos, olha os dias que nós estamos vivendo. A mulher posa nua para uma revista, para um canal, para uma lente de uma câmera, para um vídeo, sem se preocupar sequer com a imagem de seus pais, dos seus filhos e parentes. Atrizes e atores fazem sexo em horário nobre, sem o menor constrangimento. As redes sociais se tornaram uma vitrine erótica. Muitas moças e rapazes, denominados cristãos até, estão se expondo o tempo todo, fazendo propagandas de lingeries e produtos eróticos, sex shop e por aí vai. Irmãos, a qualquer momento, uma dessas moças crentes, elas vão ter que ouvir de alguém a seguinte frase: quanto custa o programa? Quanto você cobra por um programa por causa da sua conduta nas redes sociais? Escute, se o seu corpo não está à venda, então pare de fazer publicidade com ele. Veja os resultados da imoralidade de Cã. Noé amaldiçoou Canaã, o filho mais novo, mais moço de Cã. Talvez porque Cã também fosse o menor dos filhos de Noé. Agora eu te pergunto, o que é que Canaã, neto de Noé, tinha a ver com a atitude de seu pai? Aqui para muitos se tratava mais de uma profecia do que uma maldição. Canaã dava sinais de desvio de caráter, a exemplo de seu pai Cã. Só para brincar com você um pouco, lembra que Cã se escreve com C, com A e com M. Talvez seja daí que saiu o Clube Atlético Mineiro. É só como um bom mineiro, deixa eu fazer. Eu não podia deixar passar essa pegadinha, né, irmão? Mas é brincadeira, é só para descontrair, ok? As palavras de Noé, entenda que contém certamente uma profecia, e deixa eu te falar o teor disso. Sabe quando você olha para a pessoa, para a criança, e você já vê nela traços de um comportamento que, se não for tratado, vai dar problema no futuro, né? É aquela história: me conte o que você faz durante o dia, que eu te contarei o seu futuro daqui a uns anos. Então, Noé, ele já via em Canaã, seu neto, os sinais dos desvios de caráter que havia também em Cã. Ele já via que Canaã iria refletir amplamente as falhas morais de seu pai, e os cananeus irão manifestar. Lembre-se que na semana que vem eu digo isso. Canaã era Cã. Os cananeus são descendentes de Cã. E os cananeus, eles vão literalmente manifestar essa tendência em sua sociedade devido à pecaminosidade dos cananeus, até mesmo prevista por Noé. A maldição, né, de Deus é proferida. O caráter daqueles 3 indivíduos. Olha só, deixa eu dizer, embora Noé havia dito que Cã seria servo dos servos de seus irmãos, nós lemos no texto, o destino de cada um deles será refletido corporativamente nas nações que deles emergiram, de Sem, de Cã e Jafé. Só adiantando, os cananeus ali, os efeus, os jebuseus, os girgazeus e as 7 nações ali cananeias descenderam-se de Cã, como os fenícios. De Jafé vieram os europeus e parte dos asiáticos, e de Sem vieram os semitas, vieram os judeus. Na semana que vem eu mostro isso um pouco mais detalhado. Então entenda que cada um deles, cada nação que vai descender desses patriarcas, elas vão trazer corporativamente uma característica de sua
personalidade, mais do que Cã, seu pai. As palavras de Noé, portanto, contêm esse teor profético. Canaã irá refletir mais amplamente as falhas morais de seu pai Cã, e os cananeus irão manifestar essas mesmas tendências em sua sociedade, devido à pecaminosidade dos cananeus prevista por Noé. A maldição de Deus é proferida, o caráter daqueles 3 indivíduos e o destino de cada um deles será refletido corporativamente nas nações que deles emergirem. A ênfase então está no fato de que os cananeus seriam amaldiçoados por causa do próprio pecado, não devido ao pecado de Cã. Creio que isso explique, o porquê Canaã é amaldiçoado e não Cã ou o restante de seus filhos. Irmãos, perceba que sempre a escolha individual vai fazer a diferença em cima dos estigmas dos prognósticos de caos na família. Veja que Raabe era cananeia e a sua escolha de crer e confiar e agir de acordo com a sua fé no Deus Israel salvou ela e a sua casa. Quando Jericó toda morreu, Raabe e sua família foi salva. Então entenda isso, entenda que as nossas escolhas é soberana diante de todo estigma que possa ter em nossa casa. Noé disse: bendito seja o Senhor de Sem. Sabemos que Sem veio, que de Sem veio o povo judeu e com eles o Messias, e seja Canaã servo deles. Isso aconteceu no reinado de Davi. E disse: e a Jafé habite nas tendas de Sem. Aqui é maravilhoso, porque nós, os gentios, estamos aqui nesse relato de Jafé, habite nas tendas de Sem. Os gentios estamos enxertados em Cristo, estamos habitados em Cristo, na videira, e o nosso relacionamento com Cristo agora nos trouxe a bênção de Sem. O grande problema dos nossos dias é que a leitura desse texto não nos choca mais, não traz nenhuma reflexão. Nós não ficamos mais chocados com o texto de Noé. Quantas vezes passamos por esse texto, lemos sobre a nudez de Noé e não percebemos e não notamos esse problema familiar, essa nudez exposta. Porque não percebemos? A razão disso torna esta passagem realmente chocante. Fazemos parte de uma sociedade que não se envergonha, nem se escandaliza diante da incidência moral e sexual. Estamos habituados com todo tipo de exposição sexual, pois é o que vemos nos filmes, é o que vemos nas novelas, nas telas de TV, é o que vemos nas redes sociais e é o que vemos nas ruas do nosso bairro. Trabalhei há 15 anos. 15 anos atrás eu trabalhei com um sujeito que tomava banho com a esposa e com as filhas. E achava isso o máximo. Você percebe qual é o problema? Você percebe? Nós não nos preocupamos com a nudez de Noé, porque descemos tanto no caminho da decadência que não nos importamos. O texto não nos choca. Essa passagem não mexe com a gente. Parece que é algo normal. Ora, meu amigo, se a condenação de Deus recaiu sobre os atos de Cã e de quem andou em seus caminhos, o que você diz a respeito dos nossos dias? Deus não mudou e Deus não muda, nele não há sombra de variação. O mesmo Deus de Cã, o mesmo Deus dos dias de Noé, é o Deus de hoje. Deus não mudou por causa da dispensação, o seu caráter é o mesmo. Que Deus nos livre, nos perdoe de não ficarmos mais chocados e envergonhados. Deus nos guarde dos pecados dos cananeus. Deus nos ensine o valor da pureza moral e a sermos implacáveis com o pecado.
Não deixemos, irmãos, que a depravação dos nossos tempos, ela nos torne imunes a tanta imoralidade, a tanta ideologia satânica que está sendo dispensada nos nossos dias. E eu termino dizendo, seja qual for a sua linhagem, de Sem, de Cã ou de Jafé, cada um será abençoado e amaldiçoado de acordo com a atitude para com Jesus, o descendente de Abraão. E eu quero chamar sua atenção para algo interessante na cruz do Calvário. Perceba que na cruz, Sem estava representado ou estava presente nos líderes religiosos, fariseus, saduceus, publicanos, aqueles que disseram crucifica-o. E Jafé estava presente na cruz do Calvário por intermédio dos romanos, porque na semana que vem eu digo mais detalhadamente, os africanos e os cananeus descenderam-se de Cã, de Jafé descenderam-se o povo europeu e parte dos asiáticos, e o restante descenderam-se de Sem, os semitas, o povo judeu. Então, na cruz estava ali descendentes de Sem, religiosos, fariseus, saduceus, dizendo crucificam. Os romanos Jafé estava na pessoa dos romanos que crucificaram Jesus Cristo, e na pessoa de Cã estava Simão Cirineu, aquele mesmo que ajudou Jesus a carregar a cruz. Veja que o que estava debaixo da bênção era descendente de Cã, porque a escolha é soberana, indiferente do estigma que você carrega, indiferente do antepassado da sua família, a sua escolha muda todo o cenário. Temos uma escolha a fazer, pois podemos experimentar as bênçãos de Jafé ou a maldição de Canaã. A descendência justa finalmente culminou na vinda do Messias, o descendente da mulher, o descendente de Sem e o descendente de Abraão. Que Cristo te abençoe, que Jesus abençoe sua vida, o seu domingo. Perdoe aí, porque tive um problema aqui com essa parada da transmissão, né? Depois eu vou tentar editar o vídeo, imagina que ficou meio bagunçado aí por causa disso. Mas que Deus te abençoe, que essa palavra seja ministrada no seu coração. E na semana que vem nós iremos falar sobre o berço da Babilônia, a grande meretriz. Jaci, agora eu estou lendo os chats aqui, queridos. Jaci está falando, eu ouvi falar até sobre as divisões de nações. Interessante. Benjamin, as pessoas se arrependem da exposição do corpo. Verdade. Estava falando das pessoas que estão vendendo o seu corpo. O Henrique, o William está falando que eu estava falando de sem isso. Irmãos, que Deus abençoe você e sua família. Na semana que vem, desculpe mais uma vez aí a lag que deu. Na semana que vem, eu irei falar sobre isso, sobre o berço da Babilônia. E se Deus quiser, vamos terminar com a grande promessa de Malaquias, terminar essa segunda parte do nosso estudo, para a gente ir para a última parte, sobre converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Desejo a você um domingo abençoado, em nome de Jesus, e que as suas escolhas vão determinar, querido, tudo que vai acontecer e vai definir a sua descendência. Façamos escolhas sábias em nome de Jesus.